beberes! Rapaz, eu tava com saudade dessa expressão, de chamar vocês de beberes. Rapaz, o negócio é sério, viu? Como é que vocês estão? Estão bem? E aí, estudando muito? Aproveitaram o final de semana com a mamãe, né? Final, dia das mães. Vocês encheram as mães de vocês de cheiro, de abraço, presente, né? Aí com todo cuidado, porque não, né? Aí com isolamento, então ficaram aí de boa. Eu espero que tenham curtido com as mães de vocês. Aproveitem, né? Enfim, vamos começar nossa aula? O assunto de hoje é um assunto que está relacionado com o assunto da semana passada, que é sintagmas, tá? Só que a gente vai entender como acontece essa relação, porque a gente só entendeu o que são sintagmas, não foi? Lembram? Dê uma revisada, tá? Uma recapitulada, assistam ao vídeo de novo, anotem de novo as informações, beleza? Hoje a gente vai entender essas relações, tá? E só para recapitular, só para enfatizar, é o capítulo 8 do livro de vocês, então estejam com o livro em mãos, para que a gente possa dar continuidade ao nosso estudo, tá bom? Então vamos lá. Comunicação. Ser humano, na verdade, o ser vivo se comunica. Tudo se comunica, claro, óbvio. Tudo que é vivo tem algum tipo de comunicação. Só que o ser humano, nós somos racionais. E nós temos um recurso para a nossa comunicação que é extremamente vasto, né? Que é a linguagem. O ser humano pode se comunicar de diversas formas. Imagens, verbalmente, gestos, música, arte, tudo isso é comunicação, tudo isso transmite mensagem, né? Então, uma mensagem coerente você consegue compreender de boa, tranquilamente, né? Só que a gente, como está aqui tratando de gramática, né? Essa matéria maravilhosa que vocês amam de coração e profundamente, vocês amam tanto quanto qualquer outra disciplina que vocês amam. Como a gente está tratando de gramática, nós vamos entender essa comunicação através da palavra, tá? Do vocabulário, certo? Nós, no momento da comunicação, selecionamos e combinamos vocabulários, palavras. Por quê? Porque a gente escolhe ali no campo vasto de vocabulário que a gente tem, a gente escolhe palavras que se adequem àquela mensagem que a gente quer transmitir. Não é isso? Você não fala qualquer coisa, você não abre a boca sem pensar. Você pensa, por mais que algumas pessoas digam, você nem pensa para falar. Mas você pensa sim. Então, antes de nós falarmos ou escrevermos, nós pensamos, organizamos as ideias. E essa organização se dá através da seleção e combinação desses termos, desses vocabulários, tá bom? É o seguinte, seleção e combinação são termos comuns que vocês conhecem, fácil, mole, mole, só que, gramaticalmente falando, a esses dois termos, nós daremos um nome um pouquinho diferente da habitualidade de vocês, tá? Na seleção, por exemplo, quando a gente fala em seleção, a gente pensa o seguinte, vocês precisam internalizar o seguinte, seleção é um eixo da comunicação paradigmático. Por que paradigmático? Porque nós utilizamos sinônimos, tá? Para realizar a comunicação. Você vai produzir uma mensagem e nessa mensagem existem ali uma palavra que você precisa utilizar de novo, só que você não quer utilizar, porque senão vai ficar redundante, chato, cansativo, não é assim? Então o que é que a gente faz? Escolhe palavras. A gente seleciona sinônimos. Essa seleção damos o nome de eixo paradigmático, tá? Olha o exemplo. A oração é a seguinte: o governante idealizou Brasília. Isso é num contexto histórico que vocês já precisam ter uma prévia. Quem não tem a prévia desse contexto não sabe o que significa, mas quem já tem fica fácil. Então, se você já conhece essa parte da nossa história, você já sabe que o governante de quem nós estamos falando foi um presidente chamado Juscelino. Então, qualquer um desses termos que você utilizar para representar a ideia,
a ação da idealização de Brasília, você sabe que foi Juscelino, que foi um presidente e que governou nosso país. Não é isso? Então, seleção, eixo paradigmático, vai numa pegada mais de escolhas de sinônimos. Compreendido? Ótimo. Vamos para o próximo? Além da seleção, nós temos a combinação, porque a gente não só seleciona, a gente precisa combinar esses termos, tá? E na combinação é que a gente vai posicionar onde a gente acha melhor naquela oração. A esse termo, combinação, damos o nome de eixo sintagmático. Sintagmático que vem de sintaxe. Sintaxe, relação entre termos da oração. Ó, vocês viram a ponte aí que a gente fez? Amarraram? Ótimo. Então, eu não entendi, professora. Vocês vão entender agora. Observem a frase. Na ordem padrão. Qual é a ordem padrão de uma oração? Sujeito, predicado. Não é isso? Então, a oração na ordem padrão é essa. Juscelino, sujeito, idealizou Brasília, predicado. Tá? Observe que o termo Brasília está destacado. Por quê? Porque é esse termo que nós vamos mudar de posição. Ele é o objeto que idealiza algo, tá? Então, esse objeto aqui é quem vai sair do lugar. Olha a segunda frase. Brasília, Juscelino idealizou. Professora, essa frase ficou estranha. Eu não gostei, não? Não, tudo bem, você não gostou, beleza. Não gostou? Pode usar a forma original, a padronizada, não tem problema nenhum. Mas se você já tem familiaridade e gosta de brincar, fazer esse jogo coerentemente, pode fazer. Então, ó, objeto primeiro, daí é o sujeito e o verbo. Tranquilamente. Brasília, Juscelino idealizou, ok? A terceira frase, a terceira oração, vocês já usam, que é uma oração na voz passiva. A gente vai ver isso mais na frente. Já anotem aí, ó, voz passiva. A professora falou de voz passiva. Anotem, tá? Brasília foi idealizada por Juscelino. Ah, professora, essa está bem melhor do que a segunda. Gostei mais dessa. Ótimo, pode usar. Observaram que nós mudamos o objeto de posição sem alterar o significado e o sentido da oração? Continuou o mesmo? Compreendemos do mesmo jeito. Então, esse processo aqui nós chamamos de combinação, que damos a esse termo o nome de eixo sintagmático. Entenderam? Ótimo. Se não, anotem. Aí a gente vai tirar essas dúvidas em nossa próxima aula, em nosso encontro, ok? Acabou, professora? Só tem essa relação aí? Claro que não, né, gente? Não, imagina. Além dessas relações de seleção e combinação, nós teremos outras relações, tá? Então, a primeira é a de concordância. Ah, professora, isso é fácil. Concordar? Você está falando de gramática, é um termo concordar com outro? Isso mesmo. É nós utilizarmos coerentemente os termos concordando com o núcleo daquele sintagma. Lembra de sintagma que a gente viu lá na aula passada? Sintagma verbal, nominal, adjetival. Lembram? Pronto. Lembram também que eu disse que em cada sintagma tem um núcleo, ou seja, a palavra-chave, a palavra com a qual os outros termos do sintagma vão concordar? É isso aí, é bem isso, é exatamente isso, concordância. Só que a gente vai falar de concordância nominal e verbal, tá? Na concordância nominal, nós temos o nome como núcleo, tá? Um substantivo como núcleo. Se nós temos um substantivo como núcleo, nós precisamos concordar todos os termos relacionados a ele com ele, tá? Então, se o substantivo está no feminino, todos os termos que concordam com o substantivo precisam estar no feminino. Ai, professora, eu não lembro quais são as classes gramaticais. Tu falou lá na outra aula lá passada. Quais as classes gramaticais que concordam com o substantivo, mas eu não estou lembrado não, eu não anotei não. Eu repito, não tem problema nenhum. Quais são as classes que concordam com o substantivo? Classes dependentes, lembram que eu falei sobre isso? Nós temos o artigo, os pronomes, adjetivo e numeral. 4 classes dependentes do substantivo, tá? Lembra que eu disse que o substantivo é independente? Pronto. Então, são essas 4 classes que vão concordar com o substantivo. Olha a oração que a Pro colocou como exemplo. Os nossos primeiros empregos foram gratificantes. O meu foi. Ótimo. Observe que temos destaques diferentes, tá? Temos empregos,
que está em negrito. Por que empregos está em negrito? Porque estamos falando em concordância nominal. Isso aí, muito bem, eu gostei. Empregos, substantivo, é um nome. Então, se é um nome, todos os outros termos em vermelho precisam concordar com empregos, tá? Então, por que são esses nomes, professora? Porque são os determinantes do substantivo, as classes que precisam do substantivo. Lembram que eu falei há pouco sobre elas? Então, se empregos é um substantivo masculino que está no plural, o artigo, o pronome adjetivo, que é um pronome possessivo, tá? O numeral e o adjetivo precisam concordar com ele. Então, concordância nominal é isso. Regra geral, os termos concordam com o nome. Simples, né? Fácil, fácil. Vamos entender a concordância verbal? A concordância verbal é uma relação um pouquinho assim mais complexa. Por quê? Porque a gente vai ligar a pessoa ao verbo, tá? A pessoa que vai praticar a ação ao verbo. O verbo precisa concordar com a pessoa que está praticando a ação. Eu não posso dizer nós vai. A gente não, as pessoas até falam e a gente entende. Não tem problema se é no momento de uma comunicação informal, isso não tem problema. O bom é que a gente entende a mensagem. Agora, se no momento de uma comunicação formal você utilizar isso, entenderam, né? Entenderam aí a minha expressão? Ótimo. O verbo precisa concordar com a pessoa do discurso. Se a pessoa do discurso é a terceira pessoa do plural, o verbo tem que estar na terceira pessoa do plural. Entenderam? Então, você não pode discordar verbo e pessoa. Estão alinhados, certo? Maria e João, eles querem viajar. Simples. O verbo concorda com as pessoas do discurso, certo? Dúvida sobre concordância? Não. Ótimo. Respondi por vocês porque eu sei que vocês não estão com dúvidas, vocês anotaram tudo, refizeram já o resumo porque vocês são ninja, né? Além da concordância, nós temos a regência. Já ouviram esse termo, já? Professora, já ouvi. Já ouvi em gramática, sim, mas eu não lembro, tá? E em outras situações, vocês já ouviram esse termo? Regência? Regente? Eu vou responder para vocês, tá? Eu vou fazer esse favor. Regente. Quem é um regente? É quem rege algo, né? Quem comanda algo. Eu vou trazer o exemplo aqui de um maestro que rege uma orquestra. Ele está lá comandando e os músicos acompanhando. Não é assim? Então, isso é regência. Nós temos uma pessoa numa hierarquia maior, acima, numa posição maior, comandando algo e outras pessoas sendo guiadas por esse comandante. Isso é regência, tá? Isso tem gramática também, professora? Lógico, minha gente, a gramática é vida, minha gente. Gramática é vida, a gramática é dia a dia, é nossa rotina, então, óbvio que tem. O que é a regência? É um termo que precisa de um complemento. Ele precisa de alguém para complementar, alguém metaforicamente, viu? Pelo amor de Deus. Ele precisa de um termo para complementar o seu sentido. No entanto, apesar de ser ele o necessitado, é ele quem rege, é ele quem comanda essa relação, tá? Então, nós temos a regência nominal, que é um nome que precisa de um complemento. Aí eu vou abrir um parênteses. E tem nome que precisa de complemento? Lógico, eu vou dar um exemplo já. E temos a regência verbal, que é um verbo que precisa de complemento, certo? Mas vamos voltar aqui para a regência nominal. O que é a regência nominal? É quando um substantivo, um adjetivo ou um advérbio precisam de um complemento, tá? Eu vou dar um exemplo aqui. Eu tenho a necessidade de chamar atenção. Não, eu não, tá? Só um exemplo. Professora, necessidade é o que? É um substantivo? Isso aí, muito bem. Necessidade é um substantivo. Quem tem necessidade de algo. Perceberam? Então, necessidade substantivo que precisa de um complemento. Então, nós chamamos isso de regência nominal. É um nome que precisa de um outro termo para complementar o seu sentido, porque senão a gente não entende, fica na dúvida. Eu tenho medo de ficar sozinho. Se eu falar só eu tenho medo, aí obviamente vocês perguntariam: tem medo de quê, professora? Eu tenho medo, real mesmo, eu tenho medo de barata, tá?
Mas não vem ao caso. Não vem ao caso. Eu tenho medo de ficar sozinha. Então, de ficar sozinha é o complemento do nome. Medo. Perceberam? Não é só o verbo que precisa de um complemento. Nomes também. E a gente classifica isso, encaixa isso na regência nominal. Tá? Observação. Anotem aí, por favor. Na regência nominal, o nome precisa de um complemento e os dois precisam de uma ponte. Uma ponte? Sim, uma ponte. Essa ponte é uma preposição. É a preposição que vai ligar o nome ao seu complemento, certo? Sempre, sempre, sempre na regência nominal nós teremos uma preposição ligando os dois termos, regente e regido. Tá bom? Alguma dúvida? Tudo bem. Regência verbal, óbvio. Nós temos o que aí? Regência verbal, verbo. Isso aí, gostei. Prestaram atenção. Regência nominal, nome. Regência verbal, verbo. Só que a regência verbal não é complexa porque vocês já conhecem, tá? Vocês já sabem, vocês já manjam de sair. Ah, não, professor, não sei não. Regência verbal, não lembro não. Lembram? Nós estamos falando da transitividade do verbo. Transitividade do verbo, professora? É. Como assim? Não entendi. Transitividade verbal é quando o verbo precisa desse complemento. A regência verbal está relacionada à transitividade do verbo, tá? O que é um verbo transitivo, então? É um verbo que precisa de um complemento. Assim como os nomes que eu dei exemplo anteriormente, alguns verbos também precisam desse complemento. Eu quero passear. Quem quer algo, não é verdade? Então, eu quero passear. Passear é o complemento do verbo querer. Então, o próximo, transitividade. É a característica daquele verbo e necessitar de um complemento para que ele possa ter todo o seu sentido entendido, tá? Essa transitividade pode ser direta ou indireta. Como assim, professora? Ah, professora, ó, confundi já. Me perdi aí no meio do caminho. Não, a gente se acha. Com calma, respirem aí, a gente vai voltar ao caminho para que vocês possam entender. Assim como o nome, lembra que eu falei que o nome precisa de uma preposição para ligar? É isso, está ligada à preposição também, tá? Transitividade do verbo pode ser direta, sem preposição, ou indireta, com preposição. Vou dar o exemplo, que aí com o exemplo vocês entendem melhor, tá? Eu comprei os livros. Verbo comprar. Quem compra, compra algo. Se você dizer eu comprei, todo mundo vai perguntar, tu comprou o quê? Eu não quero saber não, mas tu comprou o quê mesmo? É assim, né? Curiosidade, né? Porque o verbo pede mesmo. Quem compra, compra algo. Compra o quê? Os livros. Aqui, entre o verbo e o seu objeto, existe alguma preposição? Não. E esse artigo aí, professora? Não conta como ponte, não? Não, porque artigo não liga, artigo determina. É diferente, tá? Então, se nós temos um verbo transitivo direto, nós teremos um objeto direto, porque não temos uma ponte aqui ligando os dois. Eles não precisam dessa ponte. Quem é a ponte mesmo? Isso aí, muito bem. Preposição. Além do verbo transitivo direto, nós temos o verbo transitivo indireto. Se o verbo transitivo direto não precisa da preposição, o verbo transitivo indireto precisa. Eu gosto de livros. Quem gosta, gosta de algo, tá? Se você não disser a preposição, você pode até entender. Eu gosto de livros. Tá, eu entendi, mas fica faltando alguma coisa. Fica faltando a ponte. Quem é a ponte nesse caso? A preposição. Então, verbo transitivo indireto, objeto indireto. Certo? Beleza, professora. Acabou aí, né, professora? Não. Ainda tem mais um. Gente, professora, mas não disse que isso era direto e indireto? Sim, minha gente. Mas e quando o verbo pode exercer as duas funções ao mesmo tempo? Não pensaram nisso, não? Pode acontecer. Então, o verbo pode ser ao mesmo tempo transitivo direto e indireto. Ou seja, esse verbo é tão necessitado que ele precisa de um objeto direto e indireto para complementar o seu sentido. Imagine. Olha um exemplo. A cidade presta serviços aos seus moradores.
Esse presta aqui é do verbo prestar, de assistencializar, de dar assistência, tá? Então, a cidade presta algo para ou a alguém. Se ligaram? Então, serviços, objeto direto. Por quê, professora? Porque nós não temos a ponte entre o verbo e ele. Temos uma preposição aqui? Não. Então, objeto direto. Esse verbo precisou desse objeto direto. Só que além desse objeto direto, ele também precisa do objeto indireto. Cadê a preposição de, professora? E só é de a preposição? Só existe de como preposição, minha gente? Olha o azinho aqui, ó. O a, preposição, mais o artigo, preposição. Então, verbo, preposição, complemento. Isso, objeto indireto. Por isso, concluímos que esse verbo é verbo transitivo direto e indireto. Ok? Entendi, professora. Mas aí surgiu uma dúvida. Tá, que dúvida? O verbo que não precisa de um complemento, um verbo que é completo, como é que a gente dá um nó? A gente classifica como esse verbo? E tem classificação para ele? Claro que tem. Boa pergunta. Eu sei que vocês fizeram essa pergunta aí. O verbo que é completo, que é absoluto, que é o cara, né? Eu sou o cara, não preciso de ninguém e tal. Esse verbo, nós dizemos que é um verbo intransitivo. Ele não precisa de complemento. Ele é completo. Tá? Certo. Dá um exemplo aí, professora. Vou dar o exemplo que eu tô lembrando, que é com o verbo viver. Eu vivo. Viver é intransitivo. Pronto. Eu morri. Eu morri. Ele morreu. Ele morreu. Verbo morrer. Pronto. Ok. É completo, né? Mas tá, com relação ao verbo viver. Beleza, mas eu quero acrescentar uma informação a mais. Eu vivo bem. Esse bem é complemento do verbo viver? Não. Porque o verbo viver é intransitivo. Ele apenas está acrescentando uma informação para aquele verbo, tá? Não é só viver, ele vive bem, certo? Entenderam? Verbo intransitivo é completo, é absoluto, não precisa de complemento nenhum. Se a gente acrescentar algo, é adjunto, tá bom? Entenderam? Difícil esse assunto? Mole, mole. Mais mole que bater sabão, prega em sabão. É minha mãe que falava isso. Ó, esse assunto é tão fácil, é mais fácil do que bater prega em sabão. Ó, anotem essa expressão, tá? Se tiveram alguma dúvida, anotem. E observem, façam as observações que vocês têm que fazer, porque em nosso próximo encontro vamos ajustar, ok? Beijos, cheiros, meus amores, e até a nossa próxima aula.